Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Então, olha só, eu sou a professora Cíntia, sou professora de arte, e esse canal, então, é uma ideia, um projeto meu, do professor Marcelo, da professora Ana, para que a gente possa trazer histórias para vocês, né? Contar histórias que nós vivenciamos, histórias de livros, histórias de vocês, né? Queria pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso, agora com esse livro, em todos os capítulos que a gente for postando, o YouTube avisa vocês, né? Então não se esqueça de compartilhar também nossos vídeos, isso ajuda a gente. O like é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo que interessa, né? Que é um conteúdo interessante, bom, relevante, né? O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse livro foi escrito por Santiago Martim e ele é um manuscrito, né? A tradução de um manuscrito que foi dado a uma monja de nome Egéria, que no século IV ela conseguiu angariar fundos donativos para que ela pudesse fazer uma viagem até Jerusalém, até a Terra Santa. Então, desta viagem nasceu um livro onde ela ia escrevendo as suas memórias, o que ela vivenciou lá, suas experiências, e entre essas memórias ela resolveu incluir este manuscrito que ela ganhou das mãos de um outro monge, né, lá de Jerusalém, que era um companheiro de São Jerônimo, né? Então esse monge, quando entregou a ela esse manuscrito, ele garantiu que era algo realmente autêntico, né, a autenticidade desse manuscrito. Então aí ela incluiu isso nesse livro dela que se chamava Itinerário. E esse nosso escritor Santiago Martins, ele conta que um amigo dele recebeu de herança, né, imagina, lá dos antepassados dele, uma biblioteca, né? Então dentro dessa biblioteca existiam muitos livros muito antigos, tantos ele encontrou este, né? E aí eles acabaram publicando. Então é deste livro que nós estamos falando, ok? Então, novamente, por favor, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Então, com vocês, mais um capítulo do nosso livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Então, o nosso terceiro capítulo, José, um noivo surpreso. O que vou te contar hoje, João, eu só soube muito tempo depois. Fazia um mês que me encontrava na casa de Isabel e tudo se desenvolvia do melhor modo possível, quando recebi uma mensagem de meu pai. Guardei-a com carinho todos esses anos, entre meus escassos pertences. Toma e avalia como tudo foi difícil. Embora eu não conhecesse os detalhes antes de meu regresso a Nazaré, que por certo aconteceu bem mais tarde do que minha família desejava. Que o Senhor continue protegendo-te e te mostre sempre como até agora seu rosto. Querida filha, Shalom. Nós, tua mãe e eu, estamos bem, desejando a tua volta. Sem ti, nossa casa está vazia, e só a certeza de que tudo o que ocorre é querido por Yahvé serve-nos de consolo. Espero que tu também estejas bem, como nos fizeste saber quando chegastes à casa de Isabel. Peço-te que a saúdes de nossa parte, agradecendo a hospitalidade com a qual te brinda. Escrevo-te para que saibas que podes voltar quando quiseres. Tudo foi do melhor modo possível, embora não tenha sido fácil no princípio. Contar-te-ei tudo com detalhes no teu regresso, porém somente adianto que por um momento estivestes a ponto de ser repudiada.
Tive que pedir a intervenção do Senhor e fiz de tal modo que José não só deixou de colocar dificuldades, como te espera de braços abertos. E se considera um afortunado de acolher a ti e a teu filho em sua casa. Vem logo, filha, tua mãe e eu necessitamos de ti, ao nosso lado. Temos sofrido tanto que só a tua presença pode agora nos confortar. Queremos cuidar de ti e também, perdoa que te diga, servir-te. Morremos de vontade de ter-te novamente em nossos braços. Já falei com Manassés e logo regressará uma caravana sua, que partiu faz 2 semanas para Jerusalém. Pede a Zacarias que te acompanhe ao cruzamento dos caminhos e não faças a viagem sozinha. Cuida-te, luz dos meus olhos, que o Senhor te cubra com sua paz. Saudações de tua mãe e minhas. Joaquim. Meu pai me contou, quando enfim pude voltar para casa, que efetivamente, ao despedir-se de mim em Caná, o mundo lhe veio abaixo. Na minha frente se fez forte, colocando uma boa cara no mau tempo, para não me preocupar. Porém, quando ficou só e mal deu-me as costas, pôs-se a chorar entristecido. Como ia agora explicar a seus amigos e vizinhos que sua filha, sua pequena, esperava um filho sem ter se casado? Por mais que não fosse a primeira vez que isso ocorria, e mesmo quando José aceitou reconhecer a criança como sua, não deixava de ser assunto para comentários de comadres e de que Maria não soubesse esperar alguns meses antes de consumar o casamento com seu prometido. A coisa era lícita, certamente, porém era costume que os esposos não tivessem relações até que coabitassem com a segunda e definitiva fase do matrimônio. Para meu pai, meu nome era sagrado. Que minha fama e minha honra pudessem ser postas em dúvida pela gente da aldeia era algo que ele não aceitava. Sempre teve orgulho de mim, porque não era como as outras moças, não participava das bagunças que às vezes faziam outras crianças. E agora, todo aquele orgulho vinha abaixo. Ele ouvia os comentários cheios de ironia, as mulheres de Nazaré. Olha, olha, tão boa como parecia Maria. Gemia pensando nas perguntas dos homens. Que tal, Joaquim? Como vai tua filha? Vê como hoje a juventude está, hein? Enquanto te descuidas, já te fazem avô. A primavera se mostrava como nos dias anteriores, em todo o seu esplendor. Porém, não foram esses sinais externos de esperança que o animaram. Era algo que estava fora dele e, às vezes, dentro. Não se tratava de uma aparição, mas de uma presença divina, uma presença que meu pai notou em seguida, acostumado como estava à intimidade com Deus. Joaquim, como já disse, era um homem religioso, religioso no melhor sentido da palavra. Não pertencia à seita dos fariseus e nenhuma outra das seitas ou associações que tanto proliferavam em nosso povo. Melhor dizendo, eram daqueles que, com profetizar Isaías, pertencia a um resto de pessoas em Israel e do qual nasceria o Messias. O resto, a pequena porção de autênticos israelitas a quem pertencia meu pai, caracterizava-se por buscar o espírito da lei e não se condicionar com a letra. Sua relação com o Senhor era uma relação do coração, antes de preceitos minuciosos cumpridos com escrúpulos, sem que com isso se possa dizer que os infringia. Simplesmente lhes dava um valor justo, nem mais nem menos. Meu pai não necessitava, pois, de aparições espetaculares. Estava acostumado a tratar com Deus, a falar com Ele, com respeito e também com intimidade. Confusão em que te metestes, começou a dizer Deus a meu pai.
Querido Joaquim, sei que estás entristecido e achas que a carga que te depositei sobre os teus ombros é superior que as tuas forças. Porém, não é verdade. Se não posso pedir isto a ti, a quem pedirei? Acaso não foste tu que durante tantos anos me disseste que podia contar contigo, inclusive sem pedir permissão? Ou tudo que construímos juntos e este tempo todo não foi mais do que um brinquedo, uma aparência sem valia? Do mais, Joaquim, deverias sentir-se muito, mas muito feliz pelo fato de que em tua casa vai nascer o Messias. Não é esse, por acaso, o sonho de todo bom judeu? Não te invejariam todos os teus amigos, cujo juízo agora temes, se soubessem o que de fato ocorreu? Senhor Todo-Poderoso, respondeu meu pai, teu nome é eterno, a tua misericórdia vai de uma época a outra, de uma geração a outra. Perdoa a este teu servo, se tu sentistes em algum momento a minha fraqueza. É certo que estou angustiado, porém não creias que me falta pulso e que vacilo em minhas decisões. Fizeste bem em atuar em minha casa, sem me pedires permissão, pois minha casa é tua, sou um servo e tu meu senhor. A permissão já pediste a minha filha, e é ela que deveria decidir tudo. Já a concedeu. Assim, não tenho mais nada a dizer. Ao contrário, sei que estou sendo objeto de uma grande honra por teres confiado em minha pequenez e me concedido a imensa fortuna de que seja minha humilde casa a precursora da nova casa de Israel. Porém, Senhor, não estranhes que eu tenha medo. Não o tenho por mim, nem pelo apuro que me espera na hora de relatar os fatos. Tenho por ela, por Maria e pelo filho que leva em suas entranhas. Que fará José? Que será deles se ele rechaçá-la como sua esposa? É bem verdade que, agindo com rapidez, conseguia colocá-la a salvo. Dentro em pouco estará muito longe. Porém, se não puder voltar a Nazaré, deverá viver sempre longe de seu lar, como uma proscrita sem recursos, já que somos pobres. Joaquim, Joaquim, disse o Senhor, é assim que me entendes? Duvidas que eu, que construí o universo e ante minhas palavras se abriram as águas do Mar Vermelho, não seja capaz de resolver uma coisa tão simples? Tem confiança em mim e não temas. É na confiança, não te esqueça, que reside a tua força. Deixa fazer a meu modo e fica atento à minha voz para atuar conforme te diga. Embora às vezes possa parecer que o abismo se abre ante teus pés. Assim chegou a Nazaré. Terminava a manhã e logo seria a hora do almoço. Meu pai se encaminhou para casa, subindo pela colina, fatigado, como estava e procurando não chamar atenção. Encontrou minha mãe só, como era de se esperar, já que com minha ausência a família se reduzia aos dois. Ana o abraçou e pediu notícias. Joaquim lhe contou tudo, incluindo o milagre que se havia produzido resultante das minhas orações, assim como a conversa tão consoladora que havia mantido com o Senhor durante a viagem. Ana, por sua vez, disse-lhe que naquela mesma manhã José passara pela casa e estranhara que Maria estivesse partido tão precipitadamente, até sem sequer despedir-se dele. Queria saber quanto tempo estaria fora, pois desejava acertar os detalhes do casamento. Estava tão enamorado, dizia minha mãe, que lhe partia o coração pensar no golpe que estava prestes a receber. Meu pai engoliu em seco essas notícias, porém não abandonou a decisão que havia tomado, confiar em Deus e não duvidar em momento algum de que tudo estava em suas mãos e de que, portanto, tudo sairia bem. Combinou com Ana que naquela mesma tarde iria ver José
e que a ele, antes de mais ninguém, explicaria as coisas. Depois comeram, e enquanto minha mãe arrumava as coisas em casa, Joaquim foi descansar um pouco. O sol se punha quando Joaquim pediu permissão para entrar na casa de José. Era uma casa muito parecida com a nossa e não se encontrava longe dela. José morava sozinho. Seus pais haviam morrido poucos anos antes e só tinha uma irmã, que morava em outra parte do povoado. Ali em sua casa mantinha sua oficina de carpintaria, que na realidade era um pouco de tudo, pois ele era um artesão que, ao mesmo tempo que construía uma porta, ferrava um cavalo ou reparava um arado se fosse preciso. José convidou Joaquim a entrar e lhe ofereceu amavelmente água para as mãos e a melhor banqueta para que se sentasse. Em seguida, compreendeu que algo se passava, o que não era difícil de adivinhar à vista do semblante preocupado de meu pai. Este foi diretamente ao assunto. Maria está a caminho de Ain-Carém, perto de Jerusalém. Temos ali uma prima, Isabel, que talvez tu conheças, casada com Zacarias. É idosa, tem idade de Ana, minha mulher. Até agora não teve filhos e todos a consideravam estéril. E nós compadecíamos por tão terrível desgraça. Porém o Senhor se apiedou dela e da casa de seu marido. Está grávida de 6 meses e Maria foi acompanhá-la até o momento do parto. Porém, não é só isso que venho dizer-te. Meu pai fez uma pausa, respirou fundo e lançou uma confissão aparentemente incrível e que contava com todas as condições para terminar muito mal. O que quero dizer-te, José, é que Maria está grávida. Sabemos que não foste tu e podemos garantir que ela é completamente inocente e que te ama muito. Não te posso dizer mais nada. A coisa não é pública, sua gravidez é recentíssima. Conforme contou meu pai, José se pôs a chorar. Certamente estava enamorado de mim e eu dele. Nutríamos simpatia mútua e, em nosso caso, o casamento pactuado por nossas famílias foi um acerto pleno. Era um homem bom até o fim. Era religioso ao estilo de meu pai e de minha mãe, sem alardes, sem afetações, temeroso de Deus e fiel cumpridor de seus preceitos. Quando se acalmou, sem que meu pai se atrevesse a dizer-lhe nada ou colocar a mão em seu ombro, por medo de uma brusca reação, José levantou os olhos, olhou meu pai e lhe pediu explicações. O que aconteceu? Foi uma violação? Estava eu enamorada de algum rapaz da aldeia? E principalmente, como era possível que eu, aquela que ele e todos no povoado consideravam incapaz de cometer uma falta por menor que fosse, pudesse perpetrar semelhante desatino? Meu pai se negou a dar-lhe explicações. Somente reiterou que eu era inocente do que ocorreu. Não havia homem algum e tampouco houve violação. Compreendendo a situação difícil, ele não quis levar as coisas até o extremo. Porém, insistiu que, longe das aparências, eu era uma pessoa digna e que ninguém poderia me repreender. José estava assombrado com o que ouvira. Como não havia homem algum nessa história? E então, como poderia ter ocorrido a gravidez? Se eu era inocente, quem me violara? Enfim, perguntas demais, que não teriam outra resposta a não ser a verdade. Porém, meu pai se recusava a contar, pois essa história soava mentira. Joaquim confiava em Deus e decidira deixar em suas mãos as explicações, pois ele, Deus, era quem havia desencadeado tudo. Quando José se acalmou um pouco, sufocado ainda pelas notícias, garantiu a meu pai que não ia me denunciar. Pediria meu repúdio ao rabino, porém em segredo, sem reclamar para mim o castigo que cai sobre as adúlteras.
e ao que tinha direito, para que sua honra não fosse manchada. Exigia, sim, que eu jamais voltasse ao povoado, e pedia a meu pai que não tornasse público a gravidez, nem o parto quando ocorresse. Confiava que as notícias chegariam a Nazaré passado alguns meses, quando talvez ele tivesse contraído matrimônio com outra moça da aldeia. Meu pai agradeceu sua generosidade. Era muito duro aquilo que contara, e Joaquim sabia que José se comportou como poucos homens de Nazaré. Minha sentença estava já traçada. Era uma proscrita dos meus, e deveria viver errante, sem marido, com um filho sem pai, ajudada somente por Joaquim e Ana, enquanto pudessem fazê-lo, e depois condenada a quem sabe o que tipo de escravidão. Ao chegar ao nosso lar, meu pai falou com minha mãe e se deram conta de que somente poderiam fazer uma coisa: rezar. Deus tinha que atuar depressa e teriam que pedir-lhe que não demorasse. Decidiram passar a noite à luz da vela, orando para suplicar ao Senhor que acelerasse a hora e que ajudasse José a compreender que ele estava por trás de toda aquela imensa confusão. Levantaram-se depois de dar graças a Deus e decidiram esperar, pois tinham certeza de que José não demoraria a aparecer para dar explicações. Conheciam-no bem, sabiam de sua imensa bondade e por isso não duvidavam de que não deixaria passar muito tempo até tranquilizá-los. Pouco antes de José bater à porta, ambos tiveram a certeza de que suas súplicas foram ouvidas. Os três se abraçaram e prorromperam em cantos de louvor ao Senhor, que se dignara a conceder-lhes a tarefa mais preciosa a que poderia aspirar qualquer membro do povo eleito: servir de berço para o nascimento do Messias. Depois traçaram planos. Era preciso dar ao povo a notícia da gravidez de Maria, passando pelo apuro de aceitar que José era o pai. Sem fornecer maiores explicações, era preciso preparar tudo o necessário para o casamento, a fim de que a criança nascesse já no seio da família plenamente constituída. E principalmente deveriam me avisar quando poderiam voltar. Imediatamente meu pai escreveu-me a carta, da qual te falei, João, e não poderia deixar Isabel sozinha e voltar imediatamente a Nazaré, como era o desejo deles.